8h05. Esta manhã estamos aqui a folhear o Orçamento do Estado para o próximo ano. Foi já mesmo em cima da meia-noite que o Ministro Mário Centeno foi levar a proposta do Governo ao Presidente da Assembleia da República. Uma das principais novidades, Miguel, é que os escalões de IRS ficam na mesma. Sim, habitualmente os escalões são atualizados, pelo menos à mesma taxa da inflação, para absorver esse efeito do aumento de preços. Desta vez isso não acontece. No orçamento do próximo ano a tabela é idêntica à deste ano. Ora, nós vamos ter aqui ao longo desta manhã da Renascença Jaime Esteves, especialista da consultora PwC, para nos ajudar na leitura do que pode significar este orçamento do Estado para os contribuintes. E a primeira questão, antes de mais, bom dia, obrigado por estar connosco. A primeira questão era justamente esta, que tem a ver com a não atualização dos escalões do IRS. Que impacto é que a ausência desta atualização pode ter no rendimento e no imposto a pagar? Claro, é inédito, primeiro, e depois, obviamente, tem um efeito de diminuição do poder de compra. Há inflação muito baixa, é certo, mas há inflação. Um e meio, eu penso que é o que está previsto para o próximo ano. É natural e desejável que os salários acompanhem pelo menos a inflação. Portanto, significa que há aqui um aumento de remuneração que mais que não é que erosão monetária, a qual vai continuar a ser tributada exatamente nos mesmos termos que o era até agora, seja pelas taxas, seja já agora pelas deduções e outros abatimentos ao imposto, que se mantém exatamente com os valores absolutos do ano passado. Ou seja, por essa via também prejudica os contribuintes. Por essa via também manterem o mesmo nível. Exatamente. Portanto, nós temos um acréscimo de deduções, por exemplo, à interioridade, mas a generalidade das famílias no IRS, por este efeito de não atualização inédita dos escalões e dos limites de dedução, tem de facto este impacto de redução do poder de compra. Tão mais surpreendente quando se falava até da possibilidade de aumentar o número de escalões. Portanto, eles não só não aumentam, como não são sequer atualizados. Convém dizer que isto é ainda a proposta que vai ser naturalmente submetida a debate na generalidade e depois na especialidade, claro, pelo que pode haver ainda, até da votação final, muitas alterações. Estamos a falar Mas em face deste documento, portanto, a primeira análise que é possível ter é de que os contribuintes, em face desta medida da não atualização dos escalões, saem prejudicados. Imagino que quem eventualmente tenha aumentos salariais no próximo ano será ainda mais prejudicado. O imposto não é mais que 100%, portanto, digamos que há sempre um ganho marginal, mas obviamente que quem eventualmente, por via desse aumento, passe de escalão? Isso não acontece, porque tecnicamente o que acontece é que o aumento do imposto é sempre progressivo e, portanto, não encontramos uma situação de, por cada mais €1 de rendimento, haja mais €1 de imposto. Isso não acontece. Agora, daí a minha brincadeira inicial, que há sempre um ganho marginal, porque o imposto não é exatamente de 100%. Agora, claro que a esse aumento de tributação corresponde um aumento, a esse aumento de rendimento corresponde um aumento de tributação. Aliás, tão reconhecido que passamos a ter, para as horas extras, uma tributação autónoma à taxa equivalente dos rendimentos processados nesse mês, portanto, sem que haja um aumento aí sim das taxas decorrentes das tabelas práticas de retenção na fonte por um aumento de rendimento nesse período. Ou seja, em relação a essa questão concretamente da separação dos salários e do trabalho extraordinário, isso representa um ganho imediato por parte dos trabalhadores. A minha questão é se depois no acerto de contas não é revertido esse ganho. Precisamente. Portanto, quando se chegou a pensar no fim de semana no desenho da medida, parecia que era uma tributação totalmente autónoma das retenções na fonte, com taxas muito baixas. Aqui, das horas extras. Aquilo que acontece é que, agora com a proposta final, as horas extras têm a taxa que corresponde aos demais rendimentos naquele período. Portanto, a partida não haverá grandes diferenças. Se as houvesse, de qualquer forma, para mais ou para menos, é meramente temporário, porquanto no acerto de contas final, que aliás o prazo para a entrega da declaração de IRS é prorrogado para junho do ano seguinte, a quando do acerto de contas final, da liquidação, dizemos nós, aí sim haverá ou mais imposto a reembolsar ou menos imposto a reembolsar em função das retenções que foram ocorrendo ao longo do ano. Portanto, isto para responder concretamente à sua pergunta, é temporário. Muito bem, agradeço-lhe estas explicações iniciais. Jaime Esteves vai continuar connosco aqui na manhã da Renascença. Se me convidarem como tu és. Consultor da PwC.
PwC que se disponibilizou então a ajudar-nos na leitura deste extenso documento, a proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano, que o Ministro das Finanças fez chegar ao Parlamento mesmo em cima da meia-noite, como aqui relatámos, e que tem muito, de facto, para analisar. Vamos acompanhar esta questão a par e passo. Esta manhã, a conferência de imprensa do Ministro das Finanças está marcada para as 8h30 e, claro, vamos acompanhar. Esta manhã continuamos a olhar para o Orçamento do Estado para o próximo ano. O Ministro das Finanças, Mário Centeno, está neste momento a detalhar o documento. Na conferência de imprensa começou, Miguel, pouco antes das 9, estava prevista para as 8h30. Sim, foi há poucos minutos. Mário Centeno tem vindo a dizer que este é um orçamento histórico, detalhou já algumas das medidas destinadas às empresas, também outras que têm um impacto direto no cotidiano dos contribuintes, como as medidas que dizem respeito ao IRS. A jornalista Eunice Lourenço está a acompanhar. Eunice, novidades mais recentes desta intervenção de Centeno? Bom dia, Miguel. Deixa-me salientar aqui nos últimos minutos o que o Ministro das Finanças disse sobre o setor da saúde, quase como que dizendo: atenção, atenção, eu não fui o culpado da saída de Adalberto Campos Fernandes do Governo, porque este é o orçamento que mais investe na saúde. A saúde é, mais uma vez, a maior das prioridades das políticas sociais deste Governo. E o Ministro das Finanças salientou a previsão de construção de 5 novos hospitais, também um programa orçamental na saúde que vai crescer 500 milhões de euros e que, ao longo desta legislatura, nos 4 anos desta legislatura, o programa orçamental da saúde cresceu 1.200 milhões de euros, foi reforçado em 1.200 milhões de euros ao longo destes 4 anos e Centeno também anunciou que vai ser lançado um programa piloto para alterar a gestão dos hospitais de forma a reduzir a sua dívida. E neste momento, Mário Centeno continua esta apresentação do orçamento. Vamos então ouvir um pouco do que ele está a dizer. Porque todos os objetivos traçados desde 2015 foram atingidos. Muito obrigado. Mário Centeno, a terminar aqui a sua apresentação. Tu avisaste que era um pouco. Mário Centeno acabou de terminar a sua apresentação, salientando a revisão da categoria de Portugal pela agência de notação Moody's, como prova de que, de facto, desde 2015 o Governo fez o que está correto. Vamos agora entrar na fase de perguntas, em que tanto Mário Centeno como os secretários de Estado irão responder a algumas dúvidas e, portanto, disso daremos conta em próximas intervenções. Combinado, vamos já voltar dentro de alguns minutos aí ao Ministério das Finanças para ouvir algumas das respostas que Mário Centeno dá às dúvidas dos jornalistas. Esta manhã já aqui avançámos que uma das principais novidades desta proposta de orçamento é o facto de ficar congelada aquilo que diz respeito à alteração dos escalões do IRS, que habitualmente acontece todos os anos, pelo menos ao nível da inflação. Desta vez mantêm-se os escalões para o próximo ano, também as deduções à coleta, o que já aqui foi assinalado pode representar uma perda de poder de compra para os contribuintes ao longo de 2019. Voltamos aqui a conversar com Jaime Esteves, da consultora de PwC, que nos está a acompanhar nesta manhã da Renascença para nos ajudar na leitura deste orçamento. Ouvíamos há pouco aqui o Pedro Santos Guerreiro dizer que todos os ministérios registram um aumento de dotação neste orçamento. Ele fez a ligação ao ano eleitoral que se avizinha. Daquilo que é o seu olhar técnico, pode-se fazer esta ligação? Estamos perante um orçamento eleitoralista ou não? No sentido da tributação, não há, de facto, grandes descidas de tributação, o que seria expectável que acontecesse num ano com grande incidência eleitoral, como é o caso. Há, sim, um aumento de prestações sociais, e, portanto, de alguma forma há mais despesa pública, há mais olhar para os funcionários públicos, para os pensionistas e, portanto, por esse lado há mais despesa e, por outro lado, também há mais dotação para os ministérios, o que significaria mais investimento se as verbas não ficarem cativas. Portanto, se não houver lugar a cativação, como tem sido prática nos anos anteriores, poderá
haver de facto mais investimento. Se houver mais dotação, mas se mantiver a cativação e depois essas verbas não puderem ser utilizadas, enfim, mantemos o fraco nível de investimento que temos assistido nos últimos anos em Portugal, e que também não é só exclusivo de Portugal, encontramos isso um bocadinho pela Europa fora. Algumas dessas benesses, podemos chamar-lhe assim, que assinalou e que estão contempladas neste orçamento, têm a ver com a descida das propinas, com os manuais escolares gratuitos. O que é que lhe parece que seria melhor? Avançar com medidas dessas ou, por outro lado, aumentar as deduções com a educação? O aumento com as deduções poderia ser uma forma mais eficaz de generalizar esse incentivo sem um efeito regressivo que a subsidiação a todos, independentemente dos seus rendimentos, necessariamente... Ou seja, ricos e pobres acabam por ter o mesmo benefício, é isso? Ricos e pobres terão o mesmo benefício, exatamente. E ao nível das pensões e a disponibilização também das reformas com carreiras contributivas muito longas, até que ponto é que a Segurança Social pode aguentar os efeitos financeiros que isto representa? Pois repare, não sei, os estudos não estão feitos, mas é uma área de enorme preocupação. Sabemos que a Segurança Social é um encargo de muitos milhões, isto não é certamente muitos milhões. Sim, não é sustentável. Tem havido, por isso, no passado, uma penalização forte, que agora é revertida, num momento em que não parece que as coisas estejam melhores. Aliás, curiosamente também, na proposta do Orçamento do Estado, encontra-se prevista uma isenção de IRC para a Caixa de Previdência dos advogados e solicitadores, a par daquilo que também acontece nos demais regimes de segurança social, e por esse lado é absolutamente compreensível, mas que vem justificada como para ajudar a garantir a sustentabilidade da Caixa de Previdência. E, portanto, como um exemplo de que, genericamente, quer nos regimes mais concentrados, quer no regime público geral, a Segurança Social está longe de estar consolidada e de estar garantida. E é também a prova de que, enfim, se dá com uma mão, mas se tira com a outra. Sim, e que no final do dia o cobertor é curto ou a cabeça ou os pés, não dá para muito. E como o objetivo do déficit é ainda mais exigente, é necessário provavelmente tirar mais do que se dá. E provavelmente esse é o objetivo mais importante de tudo isto, é garantir a consolidação orçamental. Tal déficit próximo do zero. Isso. Ou o segundo objetivo, a convergência com a Europa, essa sim seria talvez o primeiro dos objetivos, e depois a consolidação orçamental. Obrigada, Jaime Esteves, por ter estado aqui connosco. É da PwC aqui a clarificar a proposta do Orçamento de Estado. Mário Centeno já falou aos jornalistas. Eunice Lourenço está a acompanhar, portanto é um tema para até às 10, pelo menos vai render. Há muitas ilações e muitas análises que podemos fazer. Vai ser tema para o nosso debate também. O Jaime vai continuar connosco aqui mais um pouco esta manhã. Obrigada. Até já. Aqui mais